Que monstro habita dentro de você? Hoje eu trago pra vocês a resenha de A Criatura de Gyeong-seong, o mais novo drama coreano original da Netflix, que estreou no dia 22 de dezembro na Netflix Brasil. Alô pessoas, tudo bom com vocês? Meu nome é Manu Gerino e avisa lá que Park Seo-joon, mais conhecido na Dramalândia como Park São João, e Han Soo-hee, mais conhecida como a moça que deu o pé na bunda do JK em Seven, estão de volta em A Criatura de Gyeong-seong. A Criatura de Gyeong-seong é um dorama original da Netflix que estreou no dia 22 de dezembro de 2023 e com certeza será mais um sucesso a chegar no top 10 da Netflix Brasil. A história completa tem 10 episódios, sendo que 7 episódios saíram agora no dia 22 de dezembro e os últimos 3 episódios saem no dia 5 de janeiro de 2024. A dona Netflix maravilhosa me mandou os episódios iniciais de A Criatura de Gyeong-seong para que eu pudesse ver antecipadamente e te contasse tudo o que eu achei agora no dia de estreia. Mas fica tranquilo que essa resenha aqui não tem spoiler. Eita, uma onda aí de confundir sinopse com spoiler, pelo amor de Deus, hein? Aqui não tem spoiler. O que eu vou contar aqui é o que a própria dona Netflix me recomendou contar, sem medo de estragar a experiência de vocês. Pra gente começar, verifica aí se você já tá inscrito no canal. Tem que se inscrever, meu povo, pra não perder o conteúdo dorameiro que eu trago pra vocês com tanto carinho, com tanta dedicação. E se inscrever é totalmente de graça, então clica logo no botão inscrever-se aí embaixo e me ajude a chegar na nossa próxima meta, os 160 mil dorameiros unidos. A Criatura de Gyeong-seong já começa de um jeito bem diferentão. Normalmente aberturas de doramas mostram alguns elementos da história, alguns personagens ou o tema. E principalmente nesse estilo de drama, as aberturas costumam ser bem enigmáticas. Mas em A Criatura de Gyeong-seong, a abertura faz parte da história. É como um prólogo, o que você precisa saber antes da história em si começar. Nela a gente vê uma garotinha que cai em um lago profundo, quase morre afogada, mas consegue sobreviver. Ao sair do lago e vomitar toda aquela água que ela bebeu, ela entra pela floresta e tenta se abrigar e encontrar alguma coisa para comer. E de fato ela encontra. Ela chega em uma aldeia, mas ao invés de sair por aí pedindo um prato de comida, ela acaba matando todo mundo da aldeia e bebendo o sangue deles. Porém, criaturas piores do que ela acabam encontrando-a: o exército japonês. Pois é, estamos no meio da ocupação japonesa e quando os japoneses a encontram e percebem o seu poder, eles a capturam. Já podemos imaginar para quê. Começa o primeiro episódio e realmente estávamos certos. Os japoneses criaram campos de concentração dentro da Coreia e capturavam coreanos para que eles servissem de cobaias para suas experiências. Um dos campos de concentração, por algum motivo, foi condenado pelo Japão a ser destruído. Todos saem dali o quanto antes. Ou melhor, quase todos, porque é claro que alguns japoneses são largados para trás e morrem em meio ao fogo do incêndio causado no prédio para destruí-lo. Mas não foram apenas alguns baixa-patente japoneses que foram largados no fogo. Há também algo muito estranho. Uma criatura monstruosa que estava presa em alguma área secreta se solta e sai correndo pelos corredores do campo de concentração. Será que ela sobreviverá ao incêndio? Conseguirá escapar? Enquanto os baixa-patente queimam, a gente vê um alta-patente torturando um homem. Ele alega que a tortura é para que o homem aprenda que ele não passa de um jossonense desprezível e que o militar japonês já sabe que aquele homem está tendo um caso com sua esposa. Quem que esse jossonense pensa que é? Jossonense é o mesmo que coreano. Na época da ocupação japonesa, a Coreia ainda se chamava Joseon. Então esse é o termo que você vai escutar durante esse drama quando eles se referem aos coreanos, jossonenses. Porém, o torturado sabe que tem algo muito estranho nessa história. Afinal de contas, o torturado é ninguém mais, ninguém menos do que Tae-san,
personagem de Park Seo-joon, um dos homens mais ricos e o homem mais conhecido da cidade de Gyeongsong. Ele é um homem influente, charmoso e até um pouco namorador, mas ele nunca se envolveria com uma mulher casada. Ele tem uma reputação ilibada a zelar e até os japoneses sabem disso. Então, o que de verdade esse militar japonês quer do Tae-san? A riqueza e a influência de Tae-san vem de sua loja de penhores e de suas habilidades como investigador. Tae-san pode encontrar tudo o que você precisar, seja uma coisa, uma informação ou uma pessoa. E o que esse alta patente quer é encontrar uma pessoa, Yukiko, sua amante, que sumiu misteriosamente. Tae-san ainda não sabia, muito menos o militar japonês, mas nós ficamos sabendo naquele momento que o exército japonês levou Yukiko para dentro de um campo de concentração, para ser vítima de experimentos. Irônico. Não é interessante ver que esse grande militar não tem poder algum de proteger a sua amante quando é o próprio exército japonês que a sequestra e a tortura? No final das contas, ele não era tão poderoso assim, não é mesmo? Enquanto Tae-san procura por Yukiko, quem chega na cidade é Cheok, interpretada pela Han Soo-hee. Ela fica sabendo da fama do Tae-san e resolve ir atrás dele para pedir ajuda para encontrar uma pessoa. Na verdade, duas. Ela procura um desenhista chamado Sashimoto e também procura sua mãe, desaparecida há muitos anos. Tae-san acaba esnobando o pedido de Cheok, mas logo logo ele vai se arrepender disso. Acontece que Cheok e seu pai também são investigadores e eles se transformam na única possibilidade de Tae-san encontrar Yukiko. Ele terá que se desculpar com esses coleguinhas de trabalho e fazer um belo acordo com eles se ele quiser se livrar do problema em que ele se enfiou por conta do militar japonês. Seguindo os rastros da esposa do militar japonês, descobrem que ela é a responsável pelo sequestro da amante do marido. Se esse militar achava que ele era um homem impiedoso com as torturas que ele fazia, ele deveria tomar cuidado com quem está dormindo ao lado dele, porque sua esposa envia Yukiko para dentro de um centro de concentração, que fica no subsolo de um dos hospitais mais importantes da cidade. Hospital que só atende japoneses, e apenas coreanos com muita influência entram ali. A influência de Tae-san não é suficiente para tanto, mas ele é um homem de contatos e pede ajuda a Jun-taek, um amigo riquinho e revolucionário, interpretado pelo maravilhoso Lee Ha-jun. Cheok e seu pai entram disfarçados no hospital para investigar o paradeiro de Yukiko. Entretanto, acabam presos lá dentro quando o hospital fecha suas portas por conta de um incidente perigoso. No subsolo daquele hospital, naquele centro de concentração, muitas experiências eram feitas com seres humanos. Os japoneses queriam criar mutantes e usá-los como armas de guerra. E um dos experimentos tem tudo a ver com a abertura do dorama. O caos começa quando uma mulher infectada responde positivamente ao experimento e se transforma em uma criatura monstruosa. Enquanto tentam mudar a criatura para uma cela maior, os japoneses acabam contaminando grande parte do centro de concentração com nitrogênio, o que faz com que centenas de pessoas morram de forma lenta e agonizante. Ao saberem do caos que tomou o hospital por intermédio de alguns membros do Exército dos Justos, um grupo de revolucionários que lutam contra os japoneses pela liberdade da Coreia, Tae-san e Jun-taek decidem entrar no hospital e libertar Cheok, seu pai, e talvez a própria Yukiko. É quando todos se encontram lá dentro que o episódio 3 termina, e termina também o que eu vou te contar dessa história. E apesar de eu te contar apenas os 3 primeiros episódios para não te dar nenhum spoiler, eu já assisti até o episódio 6 e te garanto que o que vem por aí vai te deixar de queixo caído. Além de Park Seo-joon, Han Soo-hee e Lee Ha-jun, esse elenco também conta com grandes nomes, como Kim Hae-suk, de Strong Girl Namsoon, e Jo Han-chol, de Vincenzo. O drama retrata a época de terror e violência que a Coreia passou no fim do século XIX e início do século XX, quando o Japão invadiu a Coreia na tentativa de colonizá-la. Veremos o desenvolvimento de Tae-san, que começa a história como um homem que é indiferente ao
vivenciar os terrores da ocupação japonesa. Afinal, nas palavras dele, como ele nasceu e cresceu dentro do período de ocupação japonesa, essa é a única Coreia que ele conhece. Mas aos poucos ele vai perceber que o dinheiro e o status que ele lutou tanto para ter na vida não vão protegê-lo do inimigo e que ficar em cima do muro não é uma opção. A água tá batendo na bunda, Tessan. Tá na hora de lutar ao lado daqueles que você achou que não eram iguais a você. Mas quem decide se você é especial ou não é você, é o opressor. E para o opressor, você é só mais um jossonense desprezível. Contudo, eu acredito que a maior questão dessa história é: quem é a criatura de Gyeongson? Provavelmente haverá uma explicação literal, provavelmente a gente vai conhecer mais da história daquela mulher infectada. Talvez saberemos até por que ela foi o primeiro experimento a dar certo. E talvez a gente também saiba um pouco sobre a criança da abertura que matou toda uma aldeia. Mas essa é a criatura de Gyeongson? Será que a criatura de Gyeongson não é o medo, a tortura, a violência? Será que a criatura de Gyeongson não é a ocupação japonesa? Quem é mais aterrorizante? Uma criatura com sede de sangue ou seres humanos com sede de poder? Eu tô super empolgada pra assistir o episódio 7 agora no dia 22 de dezembro, que é o único episódio que eu ainda não assisti, e também pra assistir os 3 últimos episódios de A Criatura de Gyeongson, que saem no dia 5 de janeiro de 2024. E eu espero que essa resenha também tenha te despertado curiosidade pra ir assistir A Criatura de Gyeongson, que já tá disponível na Netflix Brasil, dublado e legendado. Deixa sua curtida no vídeo se você tiver gostado dessa resenha. E pra quem chega no fim do vídeo, eu sempre agradeço e falo das outras possibilidades de você apoiar ainda mais o canal. Quem chega no final são vocês que gostam mesmo do conteúdo do canal, que querem mesmo saber cada vez mais dos dramas coreanos. Então, pra patrocinar esse conteúdo e fazer com que novos vídeos de doramas sejam produzidos, você pode mandar uma colaboração de qualquer valor para o Pix do canal, manu@coreanismo.com.br. O seu patrocínio será de grande ajuda para a continuidade desse projeto. Agora aqui do lado eu vou deixar para você a minha resenha de A Lição, outro drama coreano original Netflix maravilhoso. Assim você já fica com 2 indicações ótimas de dramas coreanos para assistir na Netflix nesse fim de ano. Clica lá que eu já tô te esperando no vídeo. Um beijo para vocês e tchau!